Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, 19 de maio. Muitas vezes temos a sensação de estar dividido interiormente. Quantas vezes amamos a Deus, mas ao mesmo tempo nos deixamos arrastar pelas preocupações do mundo. Hoje, a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo veio exatamente para reunir o que está disperso, curar o que está dividido e conduzir nossa alma ao coração do Pai. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos e nesse tempo precioso da novena de Pentecostes, Jesus nos convida a entrar na comunhão divina. O Evangelho é uma janela aberta para dentro do próprio coração de Cristo. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos apresenta São Paulo se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso. Não é apenas um discurso, é o coração de um pastor que ama profundamente o rebanho. Ele recorda as lágrimas, os sofrimentos, as perseguições e sua fidelidade ao anúncio do Evangelho. Paulo não pregou para agradar homens, pregou para salvar almas. A medida do amor é amar sem medida. Paulo gastou sua vida pela igreja porque estava cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito não vive fechado em si. Ele vive em comunhão, em missão e em caridade. A igreja nascente já enfrentava divisões, perseguições e dificuldades internas. Contudo, o Espírito Santo sustentava a unidade, porque a unidade da igreja não nasce de estratégias humanas, mas da ação divina. Nesta semana, a igreja reza pela unidade dos cristãos. Não se trata apenas de uma unidade externa, mas de uma unidade que nasce do Espírito Santo. É Ele quem reúne os filhos dispersos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, temos a oração sacerdotal de Jesus. Estamos diante de um dos textos mais profundos de toda a Escritura. É como se ouvíssemos o próprio coração do Filho conversando com o Pai. Cristo aparece como verdadeiro sumo sacerdote, intercedendo pela humanidade. Antes da cruz, Jesus reza pelos discípulos. Jesus diz: eu te rogo por eles. Jesus reza por nós, antes mesmo das nossas lágrimas chegarem aos nossos lábios. Cristo já intercede diante do Pai. Nosso advogado é aquele mesmo que morreu por nós. O ressuscitado não abandonou sua igreja. Ele continua intercedendo continuamente por cada alma. Jesus acrescenta: não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Cristo não rejeita o mundo criado por Deus, mas fala do mundo, entendido como realidade fechada ao amor divino, marcada pelo orgulho, pelo pecado e pela recusa da verdade. Existem pessoas que vivem fisicamente no mundo, mas espiritualmente já pertencem ao céu. É isso que Jesus deseja para seus discípulos, que estejam no mundo sem pertencer ao espírito do mundo. Meus irmãos, vivemos hoje uma profunda crise de unidade. Famílias divididas, comunidades feridas, pessoas incapazes de perdoar, cristãos que perderam a capacidade de dialogar. E tudo isso acontece porque o pecado sempre produz divisão. Mas o Espírito Santo é o grande restaurador da unidade. O Espírito Santo harmoniza os corações e une aqueles que estavam separados. Quando o Espírito Santo entra numa alma, ele começa a curar rupturas interiores. O Espírito Santo nos conduz ao Filho e o Filho nos conduz ao Pai. O Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai. O Espírito Santo forma Cristo dentro de nós. Ele molda nossa alma à imagem do Verbo encarnado. E quanto mais nos unimos a Cristo, mais descansamos no coração do Pai. É por isso que os santos encontravam paz mesmo nas tribulações. Eles descobriram que a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras, mas na comunhão com Deus. O coração humano permanece inquieto até repousar em Deus. O mundo oferece distrações, o Espírito Santo oferece plenitude. Meus irmãos, quando o Espírito Santo entra na alma, ele começa a ordenar aquilo que estava desorganizado, ilumina a mente, fortalece a vontade, purifica os afetos e conduz a pessoa à comunhão. O Espírito Santo é o princípio
de toda ação vital e verdadeiramente salvífica. Sem ele, a fé se torna fria, com ele a alma se torna morada de Deus. E aqui existe algo profundamente belo. Jesus reza por nós antes de enfrentar a cruz. Isso significa que nossa vida já estava presente no coração de Cristo antes mesmo de nascermos. Nada é mais digno da fé cristã do que acreditar no amor incessante de Cristo por sua igreja. Por isso, nesta novena de Pentecostes, o Senhor nos convida a abrir o espaço para o Espírito Santo. Precisamos ter um coração disponível. Ó Deus de bondade, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha para a tua igreja que peregrina na terra e cura as feridas de nossas divisões, para que sejamos um, assim como tu e o teu Filho sois um. Suplicamos-te, nesta novena de Pentecostes, derrama o teu espírito de amor sobre a nossa fraqueza, que ele seja o vento soberano que dissipa o nosso orgulho e as nossas vaidades, fazendo-nos redescobrir a beleza da unidade fraterna. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.